Yeah! Yosha, my friend, o Diego na escuta, e esse é o Tokyo Z Animes. E hoje vamos analisar o terceiro episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen e finalmente vamos entender o que é o jogo do abate, ou como eles traduziram, migração à extinção. Sem mais delongas, antes de ir pro vídeo, se inscreva nessa porra! Bora pro vídeo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Antes de eu falar, na verdade, sobre o jogo do abate, vamos entender realmente qual é os objetivos de Kenjaku. E pra quem não sabe quem é Kenjaku, que é revelado agora pra nós, Kenjaku é um feiticeiro que viveu há 1000 anos atrás, ou seja, ele viveu na mesma era de Sukuna. Então ele é um feiticeiro muito experiente, que ele fica passando de corpo em corpo e hoje ele agora está dentro do corpo de Suguru Geto, que é aquele cerebrinho que é mostrado lá na segunda temporada, beleza? O verdadeiro objetivo de Kenjaku é forçar a evolução da humanidade no Japão. Ele tentou atualmente fazer esse tipo de coisa com a transfiguração inerte do Mahito, como ele tem o corpo do Suguru Geto que consegue absorver maldições. Ele absorveu o Mahito e tentou usar a transfiguração inerte na barreira do Tengen para poder forçar todos a essa evolução. Porém, ele não conseguiu porque faltou energia amaldiçoada para isso. E como ele é um feiticeiro muito experiente, então ele não queria mais forçar esse tipo de ideia. Kenjaku agora ele vai fazer o quê? Ele vai usar o Tengen para conseguir forçar a evolução da humanidade. E por que a chave principal é o Tengen? O Tengen, ele está evoluído. E por que o Tengen está evoluído? Por conta que o Tengen precisa sempre estar absorvendo o receptáculo estelar para que ele possa manter a sua humanidade. Só que o receptáculo estelar foi morto. E para quem não sabe quem é o receptáculo estelar, é justamente a Amanai, aquela que aparece lá na segunda temporada de Jujutsu Kaisen, no arco do Inventário Oculto. E é onde que o Toji mata ela. Ou seja, depois da morte do receptáculo estelar, o Tengen não conseguiu absorvê-la, então ele acabou evoluindo mesmo sem querer. E quando essa evolução do Tengen aconteceu, ele acabou se expandindo a sua alma e está em todo lugar ao mesmo tempo, basicamente se fundindo as barreiras. Para quem não sabe quem são as barreiras são aquelas que estão em volta do Japão inteiro, que protegem a humanidade das maldições. Então o Tengen está em volta de todas essas barreiras, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, só que ele ainda mantém a sua consciência. Por conta dessa evolução que o Tengen teve, ele consegue agora absorver não só uma pessoa, mas ele consegue absorver todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, ele absorver todas as pessoas ao mesmo tempo, assim Kenjaku consegue forçar a evolução das pessoas. Só que tem um problema nisso aí tudo. Todas as pessoas se sucumbirão, então o Japão inteiro será destruído e, consequentemente, o mundo. Então esse é o objetivo verdadeiro do Kenjaku, porém é um mistério o porquê ele quer fazer essa evolução, sendo que os riscos para a destruição total do mundo é basicamente enormes. E agora vem aquela perguntinha que vocês devem estar pensando assim, mas por que o Kenjaku resolveu agir somente agora? Porque ele teve 1000 anos aí de idade e ele só agiu literalmente agora, e agora que está meio que concluindo com os planos dele, porque literalmente o terreno está totalmente a favor dele. Kenjaku no passado ele tentou e quase conseguiu esse objetivo, derrotando o antigo usuário dos 6 olhos. Para quem não sabe, os 6 olhos é o que? É a técnica que o Gojo usa, que é basicamente avassaladora e muito apelona. E Kenjaku conseguiu derrotar o antigo usuário dos 6 olhos. Porém, assim que ele derrotou um antigo usuário dos 6 olhos, surgiu um outro usuário dos 6 olhos. Ou seja, provando que pode existir 2 usuários dos 6 olhos na mesma geração. Agora ele tem tudo a favor dele, por quê? Eu vou citar tudo que ele tem que conseguiu favorecer para ele cumprir esse objetivo. Primeiro, do que ao invés de matar o usuário de 6 olhos, ele selou o usuário de 6 olhos. Então ele selou o Gojo com aquele cubo lá maldito. Selando o Gojo, então não tem risco de ele acabar enfrentando outro usuário de 6 olhos, porque o usuário de 6 olhos está selado e está vivo. Segundo, o receptáculo de plasma estelar foi morto pelo Toji. Então o Toji, não trabalhando com o Kenjaku, ele acabou favorecendo os planos dele, matando a Amanai e assim forçando o Tengen a evoluir e ele se tornando mais uma maldição do que um humano. E o próprio Tengen fala isso nesse episódio. Então, além desses 3 fatores principais, ele ainda ganhou 2 bônus, que é o que? A transfiguração inerte de Mahito e ainda
o corpo de Suguru Geto, que é capaz de absorver maldições. E se o Tengen é basicamente mais uma maldição do que um humano, terreno todo favorecido para o Kenjaku conseguir cumprir com seus verdadeiros objetivos. Por que ele criou esse jogo? Porque ele precisa fazer o aquecimento para a assimilação. Porém, como qualquer outro jogo e qualquer outro pacto que existe no mundo Jujutsu, Kenjaku teve que se privar de muita coisa para conseguir fazer esse jogo acontecer. Assim que desperta o feitiço, eles têm 19 dias para poder ir em uma dessas colônias e declarar a sua participação do jogo. E se não fizer com isso, vai de vala. Nesse jogo do abate, antes de eu ir para as regras, existem dois tipos de jogadores que o Kenjaku foi construindo ao longo dos anos para conseguir forçar a evolução da humanidade. O primeiro tipo de jogador é o tipo de jogador igual o Itadori. O Kenjaku foi entregando objetos amaldiçoados para essas pessoas possam ser hospedeiros, corpos capazes de suportar a energia amaldiçoada e capazes também de jogar esse jogo. E o segundo tipo de pessoas são, claro, as pessoas feiticeiras, usando com a transfiguração inerte de Mahito, transfigurando a alma delas para que elas possam ser feiticeiras Jujutsu. Porém, o cérebro delas não são desenvolvidos para poder despertar. O cérebro das pessoas não estão preparados para isso. Mesmo assim, graças a esses dois tipos de pessoas, vai conseguir fazer a tal assimilação que ele quer fazer. Para quem não sabe, o pacto no mundo Jujutsu, o pacto, quanto mais coisas que você se priva desse pacto, mais forte esse pacto é. Muito bem, agora finalmente vamos para o jogo do abate. O jogo do abate funciona da seguinte forma, que é: o Kenjaku não é o mestre do jogo. Você já pensa assim, então é só matar ele que acabou o jogo. Infelizmente não, o jogo vai acontecer de qualquer forma, mesmo ele sendo morto. Então é uma das coisas que o Kenjaku se privou para poder que o jogo aconteça. Para o jogo acabar, só existe duas saídas. Todas as pessoas literalmente disserem não, só que todo mundo morre, ou todo mundo morre. É isso. Aí o jogo acaba. E dentro desse jogo existem as colônias. O que são essas colônias? As colônias são vários pontos espalhados por todo o Japão. E essas colônias são interligadas às barreiras do Tengen. E nessas colônias, passar por elas é como se você estivesse passando no pós-vida. Lembra quando eu falei que por isso que o Kenjaku precisava fazer esse jogo? Porque ele precisa estar o terreno propenso, passando a barreira de vida após a morte, entre a vida após a morte. Eu vou aqui ler as regras para vocês. Vamos lá para a regra número 1. Depois de despertar, os jogadores vão em até 19 dias e declaram sua participação na migração à extinção. O jogador desperta seu feitiço e ele só tem apenas 19 dias para poder declarar a sua participação no jogo. E se ele não fizer isso, literalmente morre. Literalmente morre e já era, vai de vala, de Vasco, é isso. Regra número 2. Jogadores que infringirem a regra anterior terão seus feitiços revogados. Mas se vão ter os feitiços revogados, Diego, então tá tranquilo, então vai sobreviver tranquilo. Não necessariamente. Para quem não sabe, os feitiços são ligados no cérebro. E quando tem os seus feitiços revogados, o seu cérebro literalmente para. Ou seja, você vai de arrasta pra cima, meu parceiro. Então você é obrigado a participar do jogo do abate. E continuando com as regras, tem uma regra aqui muito importante, que é a regra de observação. E sabe o que é essa regra de observação? É você curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva nessa porra que você me ajuda demais, mano. Você me ajuda demais. Se você chegou até aqui e não tá afim de se inscrever, tudo bem. Eu vou continuar com esse vídeo mesmo assim. Regra número 3. Não jogadores se tornarão participantes da migração e extinção ao entrarem numa colônia, sendo assim declarada a sua participação. O que seriam esses não jogadores? Regra número 4. Jogadores receberão pontos ao extinguir a vida de outros jogadores. Regra número 5. Os pontos serão determinados com base no valor que o mestre do jogo der às suas vidas. A princípio, feiticeiros Jujutsu valerão 5 pontos, enquanto não feiticeiros valerão 1 ponto. E você deve estar se perguntando, né? Quem é o mestre do jogo? O mestre do jogo é um Shikigami que funciona como se fosse um painel de controle de um jogo de videogame mesmo. O nome dele é Kogami. Kogami? Kogani. O nome dele é Kogani. Esse é o mestre do jogo que você tem acesso a ele. É como se fosse o painelzinho lá do Sword Art Online, sabe? Ele aparece aqui e esse que seria o mestre do jogo. Então, dependendo do mestre do jogo do local da colônia, ele vai decidir quantos pontos que vai ser cada pessoa. E nesses pontos mas a princípio é aquilo lá que foi dito na regra: 5 pontos feiticeiros e 1 ponto jogadores convencionais.
Regra número 6. Excluindo a pontuação representada pela vida do próprio jogador, os participantes poderão gastar 100 pontos para adicionar uma nova regra à migração e extinção mediante negociação com o mestre do jogo. Ou seja, se o jogador acumular 100 pontos fazendo os outros jogadores desviver, ele tem direito a criar uma nova regra. Isso mesmo, ele tem direito a criar uma nova regra dentro do jogo do abate. Isso aí é uma pegada bem importante para vocês saberem. Regra número 7. O mestre do jogo deve aprovar qualquer regra requisitada pela regra anterior, exceto quando esta regra afetaria significativamente o andamento do jogo. Lembra que você pode criar uma regra acumulando 100 pontos? Então, não é qualquer tipo de regra não. E ainda tem um detalhe. Essa regra precisa ser aprovada pelo mestre do jogo. E detalhe, essas regras você não pode de jeito nenhum atrapalhar as regras já existentes. Então você tem que criar uma regra que não atrapalhe o jogo e que não, digamos, cancele as regras que já existem. Tem que pensar muito bem quando você for criar a sua regra. Agora vamos para o número 8. Os jogadores cujas pontuações não mudarem dentro de 19 dias participarão ou da aquisição dos pontos terão seu feitiço revogado. O que é feitiço revogado, pessoal? Se a pessoa tiver pontos e não mudar a pontuação dentro de 19 dias durante o jogo, arrasta pra cima. Agora que eu expliquei todo o jogo do abate pra vocês, expliquei as regras, expliquei o objetivo do Kenjaku, todo o contexto, o porquê que ele tá agindo agora vamos para os objetivos dos nossos protagonistas, que é claro que o maior objetivo deles é libertar o Gojo e parar o jogo do abate. E para eles libertarem o Gojo, tem 3 formas de eles conseguirem libertar, que é o Gokyoku Reverso, que eu não sei se esse é o nome, só que eles não conseguem usar ele por conta que o Kenjaku é a autoridade maior do Gokyoku original que usou no Gojo. Tem a Lança Celestial Investida, para quem não sabe, a Lança Celestial Investida é aquela que o Toji usou para atravessar o infinito dele, que ela cancela qualquer feitiço, só que o Gojo destruiu essa porra, né? Porém, temos um terceiro objeto que é a Corda Negra, que é aquela usada no Miguel no filme Jujutsu Kaisen Zero. Só que também o Gojo, né? Destruiu essa porra. Porra, Gojo, aí você me fode, né? Como que eu vou te salvar que você faz toda essa merda? Mas ainda temos uma feiticeira antiga de quase 1000 anos, 500 anos de idade, que é o Anjo. Ela tem a capacidade de cancelar qualquer feitiço. E ela tá participando do jogo do abate. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui pra nós. É isso aí. Tamo junto. Desligando.